Olá, humanos! Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre imigração. A galera estava me perguntando muito aí como é que foi a minha experiência na imigração. E para variar, teve uma notícia aí a respeito de uma brasileira barrada na imigração. Também eu vou falar de uma situação que eu vi quando eu estava lá passando na fila. Eu vou contar para vocês aí todos os detalhes. Vou pedir você para poder fortalecer o canal, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e aproveita para poder compartilhar com a galera para eles entenderem que não é tão simples assim. Não é só chegando como já foi. Tem regras, tem critérios, tem muita coisa rolando, muita atualização saindo. Então é importante aí você se atentar aos detalhes. E é o seguinte, como é que foi a minha experiência na imigração? Cheguei lá por volta de 6 e pouquinho da manhã, fiquei por 3 horas e pouco, umas 3 horas e 20, na fila, sem água, sem comida. Até tinha ali 2 bebedores na lateral externa, só que por conta da minha bagagem, né, e porque eu não me dei bem com as pessoas que estavam... Não é que eu não me dei bem, eu não me entrosei com as pessoas que estavam ali por perto, para poder falar, tipo, ó, vai empurrando aí a minha mala, vai cuidando aí da minha mala, né, enquanto eu vou ali só pegar uma água. Então, assim, foi opção minha de não interagir com essa galera e levei ferro, né? Agora, se você é uma pessoa mais, uau, vai trocar uma ideia com a galera, você vai ter aí essa opção, né, de conversar, pedir alguém para pegar para você, ou você ir lá e pegar, porque é muito tempo que a gente fica na fila? Sim, muito tempo, algumas horas, né? Mas, por incrível que pareça, todo mundo vai caminhando o tempo inteiro. Você tá ali, ó, dá um passo, 2, 6 passos, 10 passos, mas quando você chega, você tá na fila lá atrás. Então, o processo ele é demorado, né? Por mais que a gente quase sempre esteja em movimento, é muito demorado. E aí, é o seguinte... Cheguei lá com todos os documentos necessários impressos. Estava tudo impresso, tudo ali na pastinha, estava na mão. Justamente por quê? Porque eu pesquisei bastante para não levar ferro nessa hora, para não passar aperto. E aí, então eu cheguei lá, apresentei, né, primeiro, passaporte, né, o policial, né, que fica lá na guarita. Falou, bom dia. Você veio fazer o que em Portugal? Eu já entreguei o passaporte aberto no visto. Falei, eu vim procurar trabalho, eu estou com visto de procura de trabalho. Ele olhou assim, já foi lá para a página inicial, ignorou completamente o visto. Foi para a página inicial e pegou e perguntou novamente, o que você veio fazer em Portugal? Eu vim procurar trabalho, eu estou com visto de procura de trabalho. E aí, então, ele olhou, eu já imaginei assim, né, o que ele iria pedir, e falei, ó, eu tô com a carta convite também. Ah, carta convite? Pode me dar. Entreguei a carta convite já com a folha da autorização de residência da pessoa que emitiu a carta para mim, que no caso é minha prima. E aí ele pegou assim a carta, olhou e perguntou para mim, você vai ficar onde? Eu peguei e falei, vou ficar na cidade X, em Lisboa. Ele, tá. Mas você veio fazer o que mesmo aqui em Portugal? Eu, eu vim procurar trabalho. Tá bom. Continuou lá olhando, registrando, né, algumas coisas no computador, até ele virar e perguntar mais uma vez, você vai ficar onde? Eu peguei, na cidade tal, em Alenquer. Com quem? Com a minha prima. Você conhece ela desde quando? Eu peguei, desde sempre. Aí ele pegou, tá bom. Fechou, né, carimbou o passaporte, fechou, entregou e me liberou. Nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava lá, o brasileiro que estava à minha frente na fila, estava na cabine ao lado. E aí, ele pegou e estava lá, eu estava ouvindo a conversa, né, porque entre meio essas verificações aí do policial, leva um tempinho, né, e nesse meio tempo, então, eu dava uma pescoçada no que estava rolando ali do lado. E aí,
eu percebi que o brasileiro falou que ele veio com a carta convite, que ele possuía 700 euros em espécie e que ele iria ficar na casa da nora dele. E aí o policial falou assim, a sua nora trabalha com o quê? Isso aí ele já não perguntou pra mim, sabe? E aí ela não trabalha. O policial, pô, se ela não trabalha, como é que ela vai te fazer uma carta? Não é carta convite não, é um termo de responsabilidade, né, que eles chamam, o termo técnico. Como é que ela vai fazer um termo de responsabilidade por você? Ela vai te sustentar como? Aí ele pensou assim e não soube o que responder, né, o brasileiro. Aí o policial mais uma vez, ó, você vai ter que aguardar aí. Foi lá e chamou um outro, aparentemente supervisor, não sei qual que era a hierarquia ali, mas foi lá e chamou ele, explicou a situação, e esse cara chegou e ainda deu a ele uma oportunidade, hein? Mas nota-se que esse brasileiro veio para ficar, né? Porque eu ouvi ele comentando lá na fila que a esposa dele e os filhos já estavam há cerca de 2 ou 3 meses e que estavam aguardando ele do lado de fora já do aeroporto. E aí, esse outro, né, supervisor chegou lá e falou com ele, ó, é o seguinte, se ela não trabalha, não tem como ela ser responsável por ninguém. Tem alguma outra pessoa que possa ser responsável nesse caso? Aí ele pegou e falou, pô, tem o meu filho trabalha viajando e tal. Eita, esse ângulo aqui não vai ficar bom não, por conta do sol. Meu filho trabalha viajando, ele pode ser responsável e tal. Aí quando, né, terminou o meu processo ali que eu ia sair, foi no exato momento em que o policial falou com ele, ó, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com ele, você vai conversar com ele, porque você não pode entrar com esse termo aqui, tá? Tem que ser uma pessoa que trabalha. Agora, para mim não perguntou. Ou seja, até aquele momento, esse brasileiro foi barrado, mas ele ainda teve uma oportunidade. Como as regras mudaram, e como as regras mudam sempre, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Por quê? Na quinta-feira, dia 31, saiu aí uma notícia nada agradável de que uma brasileira foi barrada na imigração, foi detida, segundo essas notícias, né? Ela foi detida na imigração com um filho, com uma criança. E nesse meio tempo aí que ela foi detida, por quê? Segundo, né, essas notícias, ela já possuía uma manifestação de interesse, um processo muito antigo, foi embora para o Brasil e largou. E aí, segundo a versão dela, ela tinha que pagar uma taxa e só conseguiria pagar essa taxa presencial, ela não conseguiu pagar online. E aí, como ela não conseguiu pagar online, ela veio para poder pagar presencialmente, que iria viver com o marido que já é residente e tal. Só que não tem conversa, o processo dela estava arquivado, né? Eles não encontraram ali, tem um agendamento, assim, acho que agendamento até tinha segundo a versão dela, né? Mas haviam muitos pontos ali que não favoreciam a ela nessa história, nessa situação, entende? E o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que seguir as regras à risca. Porque mesmo seguindo as regras à risca, a gente ainda está sujeito aí a se ferrar. No caso dela, ela não tinha uma carta convite, né? Ela veio só com a passagem de vinda, tá vendo? Aí é outro detalhe, não tinha passagem de volta. E eles pedem passagem de volta, seja quem está vindo com visto de procura de trabalho e seja quem está vindo como turista, entende? Você vai ter que mostrar a passagem de volta, entre outros detalhes. Na minha experiência, né, não me pediram tantas coisas, acabei de contar para vocês. Na de outras pessoas já foi diferente, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem até o link aí embaixo na descrição do grupo, em que pessoas já relataram que pediram praticamente o checklist inteiro ali, né? Vários documentos. Teve gente que não tinha impresso, mas conseguiu acessar ali pelo celular. Enfim, vários cenários que podem acontecer. No meu caso, eu estava preparado para todos eles.
com base na regra, né? E por isso vim tranquilo, né? Vim calmo, passei, sossegado. Teve uma amiga que veio sem a passagem de volta, mas também não pediram a ela e passou tranquilamente. Segundo ela, estava perto do horário do almoço ali e tal, aí talvez o policial não quis pedir muita coisa por conta disso, né? Porque já estava, né, várias horas, tinha um outro já aguardando ele para sair para o almoço, então só pediu o passaporte com visto ali, carimbou e meteu bronca. Ou seja, ela deu sorte, porque se pedissem algum item que ela não tivesse, por exemplo, comprovação financeira, passagem de volta, entre outros, isso ia acabar prejudicando aí o processo dela. Então é o seguinte, ó, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí para você se manter informado, entre outros processos, né? Vou trazer alguns vídeos aqui gravando sobre resposta, né? Respondendo as perguntas aí dos inscritos, que já tem, né, algumas separadas para isso. Então se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like e no próximo vídeo a gente se vê. Tamo junto, é só o começo.